Eu quero começar aqui com uma pergunta que... Vai, Kaique. Pra começar. Eu sei que você tá entalado, né? Primeiro eu quero saber, vocês são pobres? Quero saber se vocês são pobres hoje. Nada. Porque a gente vai falar hoje do podcast, que é o guia básico pro pobre ficar rico. Quero saber se vocês são pobres. Beleza. Como que é? Para o ímpar, quem começa? Não, quem é mais pobre aí? Sem dúvida eu, né, gente? Por favor, né, gente? Para com ele. Vai. Que é isso. Cara, graças a Deus hoje eu tô ganhando bastante dinheiro. Internet dá dinheiro, né? Internet dá dinheiro e sendo bem sincero, galera, eu acho que é um mundo injusto pra caramba, velho. Porque hoje em dia, com um story que eu faço, eu ganho que eu demorava 1 ano pra ganhar de salário. É loucura, né? Isso é loucura, é absurdo. Tipo assim, você fica até meio indignado às vezes, né? Então, ganho dinheiro, mas uma coisa que eu gosto sempre de falar é assim, apesar de eu ter ficado rico depois do meu canal, eu nunca fui um pobre cagado, mesmo quando eu ganhava pouco. O que é o pobre cagado? É o pobre que só se lasca, tá todo endividado, não tem dinheiro pra nada e só faz asneira com dinheiro. A gente vai chegar aí, então. Vai chegar nisso. Então, Tá. Hoje eu ganho bem? Ganho muito mais que eu ganhava na época de CLT, 2021 pra trás. Só que eu gosto de focar isso, porque a galera e a gente concorda nisso, né? É claro, você tem um canal, você tem isso, você tem aquilo. A questão é, mesmo quando eu não tinha nada, nunca fui um pobre todo lascado na dívida. E aí entra a questão de mentalidade, que a gente vai falar aí com o decorrer, né? Mas hoje, graças a Deus, tô ganhando bastante dinheiro aí sim. E você, Murilão? Cara, graças a Deus, eu venci a pobreza, né? E eu era esse pobre cagado em alguma parte da minha vida. Fudido mesmo financeiramente. Verdade, Português claro, né, português cara? claro. E graças a Deus, a internet também me ajudou a alavancar muito bem. Mas sem dúvida, eu acho que com conhecimento de educação financeira, investimentos, tudo aquilo que tanto nós dois quanto o Grupo Prima aqui prega também, causa uma transformação, não só na vida das pessoas, mas antes causou na minha como um todo, a ponto de contribuir para eu sair da pobreza. Então hoje, até se a gente for olhar a linha de IBGE, toda essa parada, venci a pobreza há uns 4 a 5 anos. Mas uma coisa que eu sempre fico pensando, assim, principalmente em discussão de Twitter, internet, assim, é tipo, nunca fica claro quem é o pobre. O que é, por exemplo, tem a linha da miséria, que é uma tristeza, e é uma parte... Miséria, eu acho que não tem nada. É, uma parte mais social, estrutural, que você tem que realmente ver. Até quando as pessoas estão tweetando lá e reclamando, assim, a miséria... Cara, o cara que tá na miséria, ele não tá lendo esse tweet. Ele não tem esse smartphone, internet pra ler esse tweet. Mas o que é esse pobre no Brasil? O que é ser pobre no Brasil? Tipo, como que o cara tá? O pobre no Brasil, como que ele tá hoje? Cara, que tem vários níveis de pobreza, né? Por exemplo, eu gravei um episódio do meu programa lá com um cara que ele é um canal pra gente muito pobre, não pobre. Tipo, sabe gente que depende de uma bolsa do governo pra sobreviver e não tem mais nada? Tipo, é um nível absurdo. Será que a gente consegue quebrar em 3 partes aqui, então? 3 níveis de pobre aqui. 3 tipos de pobre. Eu sei que parece, mas é realmente porque existe uma diferença de classe social muito grande pra você sair, tipo, pô... Hoje, quem vive com salário mínimo é muito difícil, quem vive com 3 é muito difícil ainda. E eu acho que é o seguinte, a gente que produz conteúdo, é difícil você impactar a realidade de todo mundo quando você fala a mensagem, e é difícil você exigir também que o cara fale assim, olha, não, mas você tem que pegar o que eu tô falando e levar pra sua realidade, né? Exigir muito, né, do cara, né? Quando a gente grava, por exemplo, um conteúdo no canal do Primo Rico, pô, tem 6 milhões de inscritos. Aí a gente pega o Brasil que tem 200 milhões de pessoas, e a gente fala assim, pô, como que a gente consegue falar com o máximo de pessoas possíveis? Não dá. Aí a gente pega os dados do IBGE, tudo mais, que é uma média, e toda vez que a gente faz um vídeo baseado na média, tipo, meu, tem muita mais vai usar IBGE. Tem muita gente que reclama muito, tá destoado, pô, não dá pra fazer 300 reais de mercado, não dá pra sobreviver com 300 reais de mercado, mas, pô, tem muita gente que só tem isso, gente. Esse vídeo do 300 reais de mercado, inclusive, que a gente usou dados do IBGE, tá? Lá em 2019, né? Que isso aí, enfim, ressurgiu agora. Mas, enfim, vamos categorizar aqui, até pra saber, assim, pra que pessoa que a gente tá falando, como é que esse cara... Se dá pra gente passar um guia aqui do nível de pobre, o que ele tem que fazer? Se esse cara que é o super pobre, o cara pobre ou esse cara que é só desajustado financeiramente, entendeu? Dá pra gente... Claro. Não sei se ficou assim, complexo. Na minha visão, eu concordo aqui com o Eduardo, que até mesmo dentro da quebrada, dentro da favela, existem os níveis de pobreza. Por exemplo, na rua que eu cresci, cara, tinha vizinho meu que não tinha o que comer. E tinha outro moleque na mesma rua que gastava R$1.000 no Mizuno. Sim. Aí você fala, como que isso é possível? E isso eu fui olhando de perto, na rua de trás, na rua da frente, amigo, isso, aquilo, família. E aí eu fui observando que nesses níveis de pobreza, cara, tinha algumas coisas que vão ter um impacto direto se a pessoa vai ter um nível, vamos dizer assim, evoluir financeiramente ou ficar ali no jeito que tá. Então, às vezes a pessoa não terminou a escola, às vezes a pessoa, tem lá, o moleque tem 18 anos, ou a menina também tem 2 filhos. Aí você vê o outro, fala, pô, eu não tenho filho, às vezes nem paga aluguel, mesmo morando na quebrada, o outro paga. Então, essas características que é comum na vida de muitos brasileiros, eu não digo que vão, como pode dizer, não é que tipo, é determinante da pessoa subir socialmente, financeiramente.
mas vai impactar muito, vai influenciar muito. Então ela já tem um nível de barreira ali, ou escolar, ou até mesmo... Já começa um pouco atrás dos outros. Já começa um pouco atrás dos outros. Então, tipo, por exemplo... Isso morando na quebrada. Eu lembro que quando eu morava em Guarulhos, tinha muitas pessoas que tinham filho antes dos 18, então já nascia com uma responsabilidade antes mesmo de terminar a escola. Então já era um nível que, tipo, pô, talvez essa pessoa já ia ter que procurar um trabalho, mas mudando sem estudar numa universidade, pra conseguir fazer esse sustento. Então, esse nível de estrutura onde a galera não consegue nem terminar o básico de, tipo, sei lá, o ensino médio, já é um nível de dificuldade que a gente pode estabelecer ali, que é o primeiro nível ali, que é o mais difícil pro cara conseguir avançar. O cara não tem uma educação de base. O cara não tem a base ali pra seguir. Isso, porque assim, se a pessoa não consegue nem terminar o ensino médio, aí ela vai precisar pagar as contas, se tem filho, tem que dar o de comer pro filho. Ela vai arrumar o primeiro trabalho, que geralmente é um trabalho braçal, que recebe pouco, e isso meio que vai estagnar ela, pelo menos naquele momento, de ir pro próximo nível. Sim. Porque ela vai falar, pô, tô recebendo às vezes aqui um salário mínimo, tem um filho para criar, tem aluguel para pagar, e aí a gente entra na questão, pô, como que essa pessoa sai desse patamar? E assim, na minha concepção, algumas pessoas vão até me cancelar talvez, é que tem que se dedicar de uma maneira que às vezes não está se dedicando. E eu não digo que tem que criar um canal no YouTube, tem que aumentar a renda de alguma maneira. Então eu já vi, por exemplo, uma menina lá da quebrada, que tinha 2 filhos para criar, de 19 para 20 anos, pagava aluguel, morava sozinha. E nos finais de semana ela ia vender coisa na rua, ia vender roupa usada que ela tinha, ia oferecer um serviço de doméstico, algo do tipo, para levantar uma grana, para conseguir juntar um pouquinho ali e falar, vamos ver o que isso pode mudar a minha vida, não no curto prazo, mas no médio a longo prazo. E aí algumas pessoas vão falar, pô, mas isso não é desumano? Eu não tô falando que isso é humano, é ruim. Mas se contentar com isso, e a gente vai ver que com essas dificuldades não vão aparecer muitas oportunidades para essa pessoa, porque a gente entra no que a gente está falando. A pessoa não estudou, se a pessoa não tem um estudo, quais são as oportunidades que vão aparecer para ela? Ela tem responsabilidade dentro de casa, às vezes ela deixa os 2 filhos com os pais, que é a avó dos meninos e tal. E aí entra em outro ponto que, na minha visão, impacta diretamente também a vida financeira de qualquer pessoa, que é o lado emocional. Se a pessoa tem um lado emocional, seja desde cuidar da família, desde as contas que estão atrasadas ou qualquer outra coisa, cara, dificilmente ela vai ter ali uma energia, uma disposição para querer ganhar mais dinheiro, porque ela tá preocupada com outras coisas. Sim. Ela tá indo dormir pensando, pô, será que eu vou conseguir pagar o aluguel esse mês? Será que eu vou conseguir dar leite pro meu filho? Então, são várias coisas que vão dificultar cada vez mais para ela sair dessa situação. Então, tipo assim, ó, essa linha da pobreza que não consegue terminar os estudos faz a pessoa ter que se dedicar muito além do limite. Ela tem que se dedicar muito além do limite para conseguir realmente, tipo, avançar. Sendo, sei lá, trabalhando em 2 empregos, conseguindo uma renda extra trabalhando de final de semana, é literalmente se abdicar de qualquer tipo de lazer, Exato. Amizade, dar rolê não posso, vou ter que trabalhar, tipo assim, é se dedicar num período ali, talvez até mesmo de 2 anos, 3 anos ali, trabalhando domingo a domingo, ralando para conseguir dar uma avançada em uma parte dessa vida. E você sabe que não é necessariamente só quem não tem estudo. Mesmo que você tenha estudo, o pobre vai ter que fazer mais. Não adianta. Não, então, mas... né? Tipo assim, Duda, mas isso é injusto. Eu sei, vai fazer o quê, velho? Né? Tipo assim, o pobre vai ter que trabalhar mais, vai ter que fazer renda extra, vai ter que se esforçar mais do que quem não é pobre. Sim. Então, por exemplo, eu falei, eu nunca fui lascado na vida. Pô, velho, tinha época na minha vida que eu tinha 6 empregos. Sabe? Então, eu tive que me lascar. Uma pessoa que não nasceu pobre, que nem eu, não precisa ter 6 empregos. Só que aí o pessoal vem com esse discurso, tipo assim, isso aí não é justo. Eu falei, cara, não é questão de ser justo, é questão que se eu não tivesse me matado naquela época, eu não teria muita coisa que eu tenho hoje. Sim. Eu não teria comprado meu apartamento. Pô, mas por quê? É porque eu era pobre, velho. Com o salário que eu ganhava como CLT, não tinha condição. Então, pra mim, não tem como uma pessoa pobre, que tem salário de pobre, achar que vai mudar de vida com aquele salário de pobre e aquele único emprego. Então, isso pra mim é lei, cara. Você vai ter que fazer renda extra. Vai ter. E é chato. Só que o ponto mais importante, eu acho que você falou, por uns 2 ou 3 anos. Ninguém tá falando que você vai ter que se lascar que não uma mula pelo resto da vida. É uma fase. Inclusive o Joel J, que fala sobre isso num Reels, ele que viralizou, né? Ele falou, calma, é por um tempo. Pô, que nem quando a gente faz faculdade, a gente trabalha o dia inteiro, vai pra faculdade, chega em casa 1h da madrugada, cara, por um tempo. Na época que eu fazia faculdade, eu fiz faculdade via Fiesc, eu não tinha a menor condição de pagar minha faculdade. Eu saía de casa 6 horas da manhã e eu chegava em casa, era meia-noite, 1h, e às vezes eu perdi o último ônibus, eu tinha que andar, tipo, 40 minutos pra chegar até em casa. Vida miserável, né? Então, tipo assim, cara, e eu fiz isso por 4 anos. 4 anos seguidos sem parar. E sem parar. E, tipo, no primeiro ano foi muito difícil, no segundo ano eu fui me acostumando. No 4º ano parecia normal pra mim. Trabalhava que nem um camelo, mas parecia normal.
E, cara, eu tô colhendo os frutos hoje, depois de 10 anos fazendo isso, tipo, pô, não preciso mais trabalhar, estudar. E não se arrepende de ter pastado que nem um camelo naquela época, não, né? nem um pouco. É necessário. E eu acho que tem um momento, né? Tem um momento que realmente, cara, você não vai ter lazer mesmo. Você não vai conseguir tomar rachar um litrão com a galera, cara. Você não vai ter tempo, você vai estar cansado no tempo que você não estiver trabalhando. Eu acho que é normal esse período que você vai ralar muito tempo pra começar depois tirar um pouco o pé do acelerador e colher tudo, né? Por exemplo, acho que a vida que a gente tem hoje, cara, eu venho construindo a vida que eu tenho hoje há 12 anos, entendeu? Então são consequências de 12 anos de coisas que eu venho fazendo que culminaram, né, no negócio. É tipo o universo Marvel, né, cara? São anos e anos de construção, de história e de coisas até chegar naquele negócio ali, né? E pensando nesse negócio do prazo, né? Eu sempre levo esse questionamento pra galera. Você prefere trabalhar que nem uma mula por 2 anos e mudar de vida? Ou viver lascado até morrer? É melhor você se esforçar muito por 1, 2 anos e mudar o cenário do que continuar lascado até 90 anos. Eu sou muito desse pensamento, que eu prefiro às vezes ficar, cara, olha, fiquei aqui 3 anos trabalhando até 11 da noite, putz, aí tendo que acordar 5 da manhã de novo, não sei o que lá, e transporte público, do que ficar fazendo o horário ali das 9 às 5 da tarde, e aí você vai embora cedo e tal, mas, cara, você tem dificuldade de sair, você vai ficar 20 anos vivendo desse das 9 às 5. Enquanto se você às vezes pegar um período, sacrificar, mas é sacrificar mesmo, gente. Não é amizade, é relacionamento, é saúde mental, Nossa, eu perdi muita é saúde física, cara, cabelo caindo, você vai engordar. Cara, coisa assim, cara, entra no emocional forte mesmo, cara. Às vezes você entra até numa coisa meio depressiva nesse momento, assim, que você se sente sozinho. Mas chega um momento que com certeza vale a pena, cara. As coisas começam a acontecer quando você planta muito. Tem uma coisa que eu anotei aqui, que você falou que, independente com estudo ou sem estudo, tem que trabalhar muito. Mas eu acho que a única diferença que fica ali, que eu acho que sem estudo, pode ser que sejam alguns trabalhos mais braçais. Talvez, tipo assim, com estudo você consiga, sei lá, trabalhar administrativo, isso, num escritório, alguma coisa, com um mínimo de instrução, e sem estudo, infelizmente, é uns trabalhos mais braçais, onde você é ajudante de alguma coisa, e mesmo assim é um trabalho digno, mas tem que trabalhar muito igual para você conseguir. Porque, cara, trabalhar 8 horas carregando caixa e trabalhar 8 horas no escritório é 8 horas de trabalho, a única diferença é que você tem que usar mais força do que o outro. E nisso aí também de estudo, assim, né, com relação à educação financeira, um dos pilares é saber ganhar dinheiro. E é incrível o tanto de gente que tá há 20 anos murmurando de um trampo ruim, mas por que não muda? Tipo, eu falo muito sobre essas áreas de TI, até corretores de imóveis, sabe? Outras, Mercado financeiro. Mercado financeiro, ou assessor de investimento, consultor. Cara, você faz um curso de 3 meses. Tem gente que ficou 4 anos pagando R$1.000 por mês numa faculdade e não consegue vaga. Hoje em dia você paga 300 conto num curso e já começa a trabalhar. Não tô falando que é fácil, mas é uma possibilidade em vez de ficar 20 anos reclamando, né? Eu vou te falar que a minha família me ajudou muito a ter a cabeça que dá pra ganhar dinheiro. Minha família, metade é vendedor, e vendedor vende qualquer coisa. Eu tenho um tio que, se tem jogo, ele compra um monte de água e vende água, de manhã ele vende pamonha, à tarde ele vende pão, o que tiver ele vende. E minha mãe, ela tem um comércio, então ela sempre vendeu a mão de obra dela. Então eu fui criado num ambiente que dá pra vender. Meu pai era um faz tudo, cara. Que meu pai, quando precisava de encanador, ele estudava máquina de encanador, como eletricista, ele estudava para ser eletricista. Então eu vim com uma cultura, eu tinha essa cabeça, tinha algumas pessoas que me julgavam por isso, que eu falei assim, cara, arrumar um emprego é muito fácil. Agora, arrumar um emprego bom, que é o difícil. Pô, se eu preciso de dinheiro, eu consigo, em um final de semana, arrumar alguma coisa pra trabalhar. Então eu sempre trabalhei, sei lá, eu já fui monitor infantil, garçom, trabalhei num Brás, na parte de estoque, já telemarketing, cara, você cai na República lá, qualquer lugar lá te dá um flyer e fala assim, ele tá contratando telemarketing. Em 2 dias você tá trabalhando com telemarketing. É um puta trabalho maçante, mas tipo assim, emprego tem, emprego bom não tem. O que vocês acham de, tipo assim, que tem uma galera que eu entendo que é dificuldade, mas às vezes, vamos supor, tá num cargo, às vezes a pessoa não se dedicou, ou aconteceu alguma coisa na empresa, ela perde esse cargo, e ela tenta sempre alguma coisa igual ou melhor. Ela não está disposta a dar um passo para trás, acaba se afundando em dívida porque não dá um downgrade na qualidade de vida. O que a gente pode tirar disso no sentido de, tipo assim... Porque já aconteceu isso comigo, de tipo, perder um cargo importante que eu estava começando na área de edição e, mano, eu falei, cara, só vou voltar se for nesse cargo aqui. Eu fiquei 2 anos desempregado e depois falei assim, não, cara, me dá qualquer coisa aí que preciso trabalhar. Perdeu 2 anos da vida, né? Perdi 2 anos da vida enrolando. Olha, algo parecido aconteceu comigo, que em 2016 eu fazia estágio no Banco Bradesco, na matriz aqui em Osasco. Fiquei lá até o final de 2017. Só que eu sempre tive a ambição de crescer, seja profissionalmente, financeiramente. E eu olhava ali as pessoas que estavam trabalhando comigo no banco, tinha gente de 10 anos de banco no mesmo cargo. E não é que a pessoa era ruim, é que estruturalmente dentro da empresa não tinha muitas oportunidades. E eu falei, eu não quero isso pra mim.
Eu poderia ficar aqui ganhando 3 conto, 8 a 10 mil reais no ano de PLR ou algo do tipo, 1.000 benefícios, só que eu falei, eu não quero isso para mim, porque onde eu quero chegar, aqui não é o melhor caminho. E aí, esse ponto de dar o passo para trás, o que eu fiz? Eu prestei um summer job para a KPMG, que é uma multinacional de auditoria contábil. Meu salário era 2.500 no banco, e para eu entrar na KPMG, meu salário ia para R$1.400. Isso com faculdade para pagar, tive que ajudar em casa, e eu tinha trocentas dívidas. E eu falei, mano, o que a KPMG pode me proporcionar nesse caminho? Primeiro, que o risco era grande, porque se eu não performasse nesses 3 meses, que era o summer job, eu ia ser demitido, não ia ser contratado. Eu demonstrando performance, ia ser contratado, meu salário ia voltar parecido, ia ser 2.200. Só que, a cada ano, tinha uma promoção, né, de cargo, de acordo com a performance. Eu entrei na KPMG, passou os 3 meses, fui contratado, e em menos de 7 meses fui promovido de novo. E mais 2 anos, eu fui promovido 3 vezes. Então, algo que era para acontecer uma vez ao ano, aconteceu em menos tempo. Legal. E meu salário passou de 3 conto e tal, depois eles começaram a pagar a faculdade, isso, aquilo. Mas isso só aconteceu porque eu arrisquei lá atrás. Porque eu falei assim, eu não tenho o ego de falar para todo mundo, sou bancário, trabalho no Bradesco, que é o que todo mundo conhecia, e ninguém sabia o que era KPMG. Eu não tinha o ego de, vou ter que abrir mão aqui de 2,5 para receber 1.400, trabalhar mais longe, trabalhar muito mais tempo, né? KPMG sugava muito também. Faculdade nesse meio tempo. Então, o ponto é, em alguns momentos, para a gente ter esse upside, esse crescimento na nossa vida, tanto financeira profissional, a gente vai ter que sacrificar alguma parada. Seja o ego, seja o tempo, seja a parte financeira, que é o que mais pega no bolso de todos os brasileiros. E principalmente, eu acho que você tem que ter um pensamento muito claro de onde você quer chegar. E se aquele caminho que você está percorrendo é o suficiente para te levar onde você quer alcançar. Então, quando eu olhei isso dentro do banco, eu falei, eu posso ficar aqui 10 anos no mesmo cargo, e quem sabe eu viro gerente, qual que é a chance de eu virar um supervisor da área, sei lá, algo nesse sentido. E quando eu olhava dentro da KPMG, eu via sócio que falou, o cara começou 15 anos atrás como trainee, como summer job. A questão é, eu vou aguentar esperar 15 anos? Não aguentei, tanto que eu saí e fundei o Favelado Investidor. Mas foi um ponto de que lá dentro eu aprendi muito, principalmente sobre bolsa de valores, tanto no Brasil quanto no exterior. Analisar balanço patrimonial, DRE, todas essas paradas. Então, eu acho que cada um onde quer chegar, olhar aquilo que está fazendo e falar, cara, isso aqui vai fazer eu evoluir? Porque eu acho que se a pessoa está em um trabalho, né, e aí eu acho que vai de acordo com o que o Duda falou, existe aquela dor que a pessoa aceita. Ela fala, ok, eu aguento essa dor, que é aquele trabalho ruim, pega o busão 2 horas de trajeto, toda aquela questão, o salário baixo. Mas tem aquele trabalho que te traz dor, mas te faz crescer. Eu acho que aqui está o grande diferencial, porque muitas pessoas estão naquele trabalho que causam desconforto que ela já aceitou. Fala, não, essa dor eu aguento. Agora, aquela dor de pressão, de, tenho meta de venda, tenho que investir em mim mesmo, às vezes até fazer um curso, algo relacionado à área para ter um crescimento na empresa, poucos estão dispostos a percorrer isso, tá ligado? Isso que eu vejo, pelo menos, da maioria das pessoas. Vocês acham que ser pobre hoje no Brasil está mais voltado para mentalidade ou para uma questão estrutural? Porque parece que hoje no Brasil todo mundo tem um iPhone ou um Samsung de último modelo e tem Netflix, que inclusive tá um absurdo de caro, né? 50. Aí você vê que tem casos que, a galera se apoia muito no governo, né? E é uma coisa que eu acho que quanto mais eu fiquei consciente sobre esse assunto de política, para mim foi pior. Acho que quando eu entendia nada sobre isso, nossa, era melhor que você só vive sua vida e tudo bem, né? E trabalha, independente de quem tá. Agora também tem muita gente que você vê que, cara, é uma questão comportamental, que não adianta. Se a pessoa ganha R$1.000, e se ela ganhar, caramba, cara, chegou aqui. Saiu de vantagem, hein? Tá, porra, velho. Aí. Ô, louco. Que isso? Os caras. Amor do nada, cara. Do nada, né? Do nada. E o merchan do Cabana, depois a gente vai ter que mandar. Depois a gente vai ter que mandar o negócio lá, não tem jeito não, vai ter que mandar boleto pros caras. Ô, mano, deixa eu só falar um negócio dentro do ponto anterior, aí se quiser a gente já continua. Tudo bem, eu fiquei entretido com as batatas aqui. Eu acho que isso aí de você voltar ao nível tem a ver com tudo na vida. Né? Porque tem aquela... direto comentam lá, né? Quando eu ganho alguma coisa, quando eu tenho alguma conquista, a galera comenta, é isso aí, foguete não dá ré, que não sei o que lá, né? E isso aí é uma baita besteira. Tipo assim, não tem problema nenhum, cara, você voltar ao nível pra você conquistar alguma coisa. Sim. Então, por exemplo, a gente tava falando do trabalho, vou dar um exemplo meu. Eu tava com dívida lá do meu apartamento, que eu queria quitar. Aí eu comecei a me desfazer de algumas coisas, fiquei um tempão sem ir no shopping, e eu tinha um carrinho legal ali, de uns 40 mil,
Cara, eu vendi o carro, fiquei a pé por um bom tempo. Pra alguns isso aí é um retrocesso. Nossa, velho, sem carro. Daí depois eu fui lá e comprei um Corsa Classic. Velho, parecia a Brasília do seu barriga. Sabe que abria uma porta e só fechava a outra? Nossa, eu tinha uma raiva, mano. Eu abaixava o pino daqui, subia o pino do outro lado. Eu já tive um carro com vida própria. E, cara, não tem problema você baixar o nível. Só que é engraçado o tanto de gente que tá todo lascado na dívida, mas se recusa a vender o carro. Porque, não. O carro aqui é o que mostra o meu status. Aí vai andar de busão, cara, mas quita essas dívidas. Né? Ou o iPhone, ou qualquer outra coisa, né? Então, não tem problema você diminuir o nível. Isso aí eu não entendo, porque, tipo assim, cara, vou falar um negócio. A coisa mais difícil que tinha era conseguir conversar com meus amigos sobre evolução, assim, cara. Porque parece que qualquer coisa que você vai fazer, tipo, que parece um downgrade, assim, nossa, você é julgado absurdo, assim. Não, pô. Por exemplo, quando eu vim trabalhar no Primo Rico, eu deixei de ganhar, não era nem PJ, era acordo de boca. Eu ganhava 3 mil reais num acordo de boca, assim, ó. Todo dia 30 o cara me dava 3 mil reais, mas se o cara falasse assim, não vou te pagar, não tinha como eu provar pro cara que o cara tinha que me pagar, porque era um acordo era no bigode, e eu vim pra trabalhar na Rico, na época, eu ganhava R$1.000. Tipo assim, eu falei assim, pô, puta oportunidade trabalhar nesse lugar aqui. Mesma coisa que o Murilo falou, puta oportunidade, tem vale transporte, alimentação, a empresa era bonita pra caramba, colorida, eu falei assim, vou trabalhar aqui. Cara, a primeira coisa que meus amigos me falaram era que eu tava me vendendo pro sistema e os caras A4. E tipo assim, cara, não dá. Que eu já ouvi isso. E hoje fala que você teve sorte, né? E tipo assim, não. Hoje agora, tipo assim, pô, Kaique, fortalece nós. Aí, tipo assim, caraca, cara. Menciona aí, meu. Quando eu precisava de um apoio, uma ajuda, os caras me criticaram um absurdo, cara, porque eu tava trabalhando demais. Pô, nem cola mais com nós. E tipo assim, pô, morando na Coab 1, trabalhando em Itaim Bibi, 2h30 de transporte público, pô, não tinha tempo pra fazer nada. O tempo que eu tinha que era dormir. Então, tipo, cara, o julgamento dentro da classe é muito ruim, cara. Parece que se você tenta fazer algo diferente, você é julgado e massacrado ao extremo, cara. Por que será que tem um pouco disso? Acho que aí entra a pergunta que vocês estavam falando, da mentalidade. Agora tô comendo. Cara, ou do bagulho estrutural, né? Falei do bagulho. Na minha visão é assim, existem pessoas que não estão dispostas a pagar o preço que você está disposto. E quando você está pagando esse preço, são essas pessoas que vão em cima de você, vão te criticar, vão falar que se vendeu pro sistema, que virou Faria Lime, não sei o que, tudo isso da vida. Coxinha lá, virou coxinha. Mas quando você começa a ter os seus resultados, você comprou seu carro, você comprou seu apartamento, você tá ajudando sua mãe, já a geladeira tá cheia, você tá com roupa nova, não tá mais com roupa usada, isso, aquilo. Aí os caras olham e falam assim, pô, eu quero isso também. Porque eles estão vendo o resultado, eles não estão vendo e nem viram o corre que você fez. Às noites você ficou estudando, ficou trabalhando, ficou falando não pra rolê. Eu falo porque isso tudo aconteceu comigo. Quando eu tava endividado lá, 2016 pra 2017, que foi a época do banco, cara, todo final de semana os mesmos moleques me chamavam, vamos pro baile da 17, lá no Paraisópolis. Falei, mano, eu não vou mais. Eu vou pegar meu livro aqui, vou ficar lendo todo final de semana, que na semana não tinha muito tempo assim, por causa da faculdade, trampo, mas final de semana eu vou ficar lendo, vou ficar estudando, porque eu vou aprender a cuidar melhor do meu dinheiro, mano. Não, isso aquilo vai ficar estudando, isso não vai te levar a nada. Quando eu criei o Favelado Investidor, criei lá junto com o Vinícius, o Instagram, o YouTube, vou divulgar pra minha lista de contato, WhatsApp. Um primo meu cresceu comigo, viu todo o meu corre e falou, mano, nenhum favelado quer aprender sobre isso não. Aí quando chegou a plaquinha de 100 mil inscritos, Forbes, os caralho a 4, falou, porra, quero isso também. Falei, porra, agora que você quer? Pois tá ligado? Então assim, e não é nem falando tipo, não vou ajudar. Eu falo assim, mano, tem mais de 400 vídeos lá no meu canal, mano. Só você sentar a bunda na cadeira, você tem um celular e acesso à internet, vai lá e estuda. Não, mas você tá aqui do lado, eu não tô do seu lado, eu tenho 1000 coisas pra fazer. Faz seu sacrifício agora, faz seu corre. Mas é muito louco isso, porque muita gente que vem de baixo quer enriquecer. Sim. E quando o do lado enriquece, ela fica puta. Porque ela não fica puta quando um MC enriquece, isso é loucura, quando um jogador de né? futebol enriquece. Por quê? Porque não tá perto dela. Verdade. Não é o vizinho. Isso. Não estudou com ela. Eu era o pior aluno da sala, mano. O professor meu falava, mano, você não vai ser ninguém na vida. Na faculdade, e aí o Vinícius estudou junto também. Eu pegava quase DP em quase todas as matérias. Só que no final o Vinícius sabe. Eu e o Vinícius sempre falavam, mano, eu vou ser rico, mano. Não, mas você nem consegue ir bem na prova. Foda-se, eu vou ser rico. Isso já tava muito na minha cabeça. Entra a questão da mentalidade. Tá ligado? Se você, novamente, tem aquilo bem definido, mano, eu olhava, tipo, pra dentro de casa e falava, mano, eu não quero minha mãe sendo amassada dentro de um ônibus pro resto da vida. Ela não merece isso. Abri uma geladeira, graças a Deus nunca faltou um arroz e feijão, mas não era além disso. Falava, mano, eu quero ter uma bolacha, um Danone, quero ter uma Coca-Cola, não é só a Dolly Cola, vamos dizer assim. Vocês estão ligados. Então, assim, aí você começa a ter essas ambições, pô, final de ano, vou passar com o mesmo tênis. Pô, quero uma roupa da hora. Essa parada me marcou muito de tênis, cara. Era foda. Porque na quebrada é assim. O cara, parece que na quebrada, o cara só compra roupa nova em dezembro. Isso, é Natal e Ano Novo, é isso. Não é nem aniversário, né? Nem nada. Natal. É Natal. Por quê? Aí tá com roupinha nova,
Aí Natal é véspera, né? 24 pro dia 25, tô com roupinha nova, fotinha, postava no Facebook. Era isso.